Paz do Senhor, meus irmãos, bom dia. Seja bem-vindo aqui no nosso programa Bom Dia Canaã. Mais uma manhã de bênção e de vitória que o Senhor nos proporciona, né, meus irmãos? Estamos felizes em te receber, em receber a cada um de vocês, irmãos da nossa igreja, irmãos que também nos acompanham de outras denominações, sempre estão conosco aqui nessas manhãs abençoadas. Temos ouvido testemunhos, né, desta palavra que chega tão longe, irmãos, a outros países e tem falado a tantas vidas, né? Vocês são todos bem-vindos, meus irmãos. E você que pode, já vai compartilhando esse link, né, para que outras pessoas também sejam alcançadas pelo poder que há na palavra do Senhor. Amém, meus queridos? Sejam bem-vindos de coração. E nesta manhã, né? Está aqui o Eristeu e o Naldo, sempre aqui nos bastidores, sejam bem-vindos também aqui, né? Nos ajudando, trabalhando aqui conosco no Bom Dia. E hoje, o pregador desta manhã, presbítero Júnior Fernandes, nosso amigo querido, e também apresentador do Bom Dia, né? Hoje está com esta responsabilidade e é uma honra, irmão Júnior, presbítero Júnior, recebê-lo e receber a palavra do Senhor através da sua vida. Tudo bem? Júnior Fernandes, como você está? Bom dia, missionária Melissa. Graças a Deus estamos bem, louvando e engrandecendo a Deus por mais um dia na sua presença e hoje com a responsabilidade, né? Hoje aqui te acompanhando nesta manhã, mas com a responsabilidade de trazer aquilo que Deus colocou em meu coração. Bom dia ao Eristeu também aí, ao fundo, ao Naldão também, que Deus abençoe a vocês por este trabalho excelente que vocês têm feito em todos os dias no Bom Dia Canaã. Um bom dia especial também a todos vocês que estão nos acompanhando, tanto pelo Face e YouTube. É um prazer enorme estarmos aqui em mais um dia, em mais um Bom Dia Canaã, e que Deus te abençoe e fale ao teu coração nesta manhã, em nome de Jesus Cristo. Né? Amém, Júnior, é verdade. Eu tenho certeza que o Senhor falará a cada coração. E você que está aí no YouTube, no Face, irmãos, não deixe de curtir, né, o vídeo, porque aí ele chega a mais pessoas, o YouTube vai entender, e o Face que esse é um conteúdo bom, porque tem conteúdos aí, irmão, de todo tipo, e este aqui é um conteúdo bom para ser compartilhado. Então, curte lá, não esquece de curtir este vídeo, e ainda dá tempo de você estar aí mandando este link para muitas vidas, né? Que às vezes, irmãos, é só enviar. Envia que a palavra de Deus, o Espírito Santo é ele que completa a obra, é ele que faz a obra. Né? E esta é uma ferramenta muito útil neste tempo que nós estamos vivendo. Irmãos, antes da gente já passar para a palavra, eu gostaria de deixar aqui 3 avisos sobre os trabalhos da nossa igreja, os cultos da nossa igreja. Amanhã, sábado, às 10 horas da manhã, nós temos o Gotas de Refrigério. É um programa também aqui pelo YouTube, transmite pelo YouTube, pelo Facebook, do nosso pastor Rogério, nosso pastor presidente, onde ele sempre traz uma palavra de bênção, de esperança, tem louvor. Irmãos, assista, compartilhe, envie para alguém, porque realmente é um refrigério. Começa às 10 horas da manhã, todos os sábados, tá bom, queridos? Compartilhe também este link, esta mensagem. Domingo pela manhã, o nosso culto da família, às 10 horas da manhã. Você que pode, irmão, esteja conosco ali presencialmente na Avenida Goiás, número 160. Você que não pode, mora em outro estado, outra cidade, outro país, acompanhe aqui através das nossas redes sociais, pelo YouTube, pelo Facebook. Na segunda, o culto do Espírito Santo, a partir das 19h30. Vai ser uma alegria, um prazer recebê-los aqui conosco. Irmãos, nos canais da nossa igreja, tem aí tantas oportunidades de você estar ouvindo a palavra de Deus. Tem congresso de mulheres, tem crianças, tem cantatas, tem tantas bênçãos, irmãos, tantas pessoas, pregadores. Pegue um dia e olhe aí os vídeos da nossa igreja, os canais, você vai ter tanto conteúdo bom para você estar
olhando, vendo vídeos antigos, palavras de irmãos que já deixaram aqui na nossa igreja, coisas maravilhosas. Eu fiz isso e eu faço isso, e é bênção e edifica a sua vida. A gente tem que gastar o nosso tempo, irmão, com aquilo que edifica. E graças a Deus, a nossa igreja é uma igreja que abençoa, irmãos que investem o seu tempo em deixar um conteúdo bom aí para você e para a sua família também. Tá bom, queridos? Agora nós vamos orar e receber a palavra do Senhor através da vida do presbítero Júnior nesta manhã. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos, Senhor, por mais um dia que o Senhor nos concede, Pai. Nós temos só que te agradecer, Senhor, todos os dias, pela tua bondade e a sua misericórdia que tem se estendido até as nossas casas, nossas famílias, Senhor. Porque se não fosse o Senhor, ó Pai, nós não teríamos chegado até aqui. Eu te louvo, Senhor, eu te agradeço pela vida de cada um dos meus irmãos que estão aqui nesta manhã conectados, ouvindo a tua palavra, porque a tua palavra é tudo que nós temos, Senhor, é tudo que nos alimenta, que nos direciona, que nos sustenta, Pai, aqui nesta terra. Jesus, obrigada pela tua palavra, pela tua presença, pelo teu Espírito Santo, por estarmos aqui, Senhor, com vida, podendo ouvir, Senhor, a tua palavra nesta manhã, através da vida do teu servo Júnior, Senhor. Venha, Senhor, usá-lo, Senhor, de forma especial, continua sustentando, Pai, abençoando a vinda do Júnior, Pai, o seu ministério, prospera, Senhor, que haja expansão, Senhor, no ministério do teu filho, continua confirmando, fortalecendo, Pai, a vida dele, a vida da Dani, Senhor, dos meninos, cobrindo ele, Senhor, debaixo das tuas asas, Senhor, debaixo das tuas mãos, ó Pai, e dando vitória para esta família querida, Pai, é o que nós te pedimos e já agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém, Júnior. Amém, Mê. Graças a Deus. Quero aqui dar mais uma vez um bom dia a todos, né, que foram se achegando nesta manhã. É um prazer enorme estarmos aqui e principalmente é um prazer, né, sermos também canal de bênção para a sua vida nesta manhã de sexta-feira. Abra suas Bíblias, meus irmãos, as vossas Bíblias, em Jó, capítulo 9. Jó, capítulo 9. Nós vamos ler do 1 ao 22. Amém? Que Deus fale ao teu coração nesta manhã. E fale ao teu coração, que você possa realmente receber esta porção da parte de Deus, aquilo que Deus colocou em meu coração nesta manhã. Prefácio do título aqui, o título, né, deste capítulo 9, Deus destrói o perfeito e o ímpio. Que Deus fale conosco nesta manhã. Então Jó respondeu dizendo: na verdade, sei que assim é, mas como pode o homem ser justo para com Deus? Se alguém quisesse contender com ele, não lhe poderia responder uma vez em 1000. Ele é sábio de coração e poderoso em forças. Quem se endureceu contra ele e ficou seguro? Ele é o que remove os montes sem que o saibam e os transtorna no seu furor. O que sacode a terra do seu lugar, de modo que as suas colunas estremeçam, o que dá ordens ao sol e ele não nasce, o que sela as estrelas, o que sozinho estende os céus e anda sobre as ondas do mar, o que fez a Ursa, o Orion, as Pleiades e as recâmaras do sul, o que faz coisas grandes e insondáveis e maravilhas que não se podem contar. Eis que ele passa junto a mim e não o vejo. Sim, vai passando adiante, mas não o percebo. Eis que arrebata a presa. Quem o pode impedir? Quem lhe dirá que é o que fazes? Deus não retirará a sua ira, debaixo dele se curvaram os aliados de Raabe. Quanto menos lhe poderei eu responder ou escolher as minhas palavras para discutir com ele? Embora eu seja justo, não lhe posso responder. Tenho de pedir misericórdia ao meu juiz. Ainda que eu chamasse e ele me respondesse, não poderia crer que ele estivesse escutando a minha voz.
pois ele me quebranta com uma tempestade e multiplica as minhas chagas sem causa. Não me permite respirar, antes me farta de amarguras. Se fosse uma prova de força, eis-me aqui, diria ele. E se fosse questão de juízo, quem o citaria para comparecer? Ainda que eu fosse justo, a minha própria boca me condenaria. Ainda que eu fosse perfeito, então ele me declararia perverso. Eu sou inocente, não estimo a mim mesmo, desprezo a minha vida. Tudo é o mesmo, portanto, digo, ele destrói o reto e o ímpio. Esta é a palavra de Deus para minha e para a tua vida nesta manhã. E quem que foi Jó, meus irmãos e irmãs? Né? Jó, ele foi um homem que vivia na terra de Uz, um local nunca identificado ao certo, né? Ele seria casado com uma mulher também árabe, cujo nome não é mencionado. Era um homem rico, dono de 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois, 500 jumentas. E ele foi pai de 7 filhos e 3 filhas. E aqui a gente, né, dando um resuminho aqui de quem foi Jó, o seu pecado também, né? Qual foi o pecado de Jó? Ele era um homem justo, temente a Deus, passou por sérias provações e angústias, ele perdeu todas as suas propriedades, seus filhos morreram e ainda passou por grande sofrimento físico. E em meio a esse sofrimento, ele recebe, né, a visita de seus 3 amigos no momento de dor. E o que a gente pode aprender com tudo isso na vida de Jó? A vida e a experiência dele nos convida a refletir sobre perguntas difíceis a respeito das causas do sofrimento, a fragilidade da existência humana e os motivos para crermos em Deus, mesmo quando a vida parece injusta. Eu não sei como está a sua vida nesta manhã, como você está vivendo, se é sobre injustiça, sobre sofrimento, sobre perda, eu não sei, mas nós vamos aprender um pouco sobre este personagem, sobre a vida dele. Aqui na Bíblia, ele teve uma das maiores decepções, né, financeiras também. Ele dorme milionário e ele acorda pobre. Com notícias das piores que um pai de família pode receber. Seus filhos morrem em um desastre, seu gado morre em outro, seus pés não sabiam mais onde repousar, e os seus servos de Jó, eles foram mortos ao fio da espada. E aqui que eu quero entrar neste capítulo 9, que nós vemos que o santo homem de Deus, ele faz um reconhecimento importante. Ele jamais seria capaz de argumentar com o Senhor, né, sobre as suas obras, pois a sua sabedoria e a força são muito maiores que a de qualquer ser humano, meu irmão. Contudo, Jó não enxergava em sua vida a maldade que justificasse tamanha aflição. Se era uma aflição aqui, como disse, né, retribuída, ele gostaria também, né, que o Senhor lhe respondesse aonde foi que ele errou, né? Como nós lemos aqui no capítulo 9. E é por isso que ele encerra este capítulo pedindo uma audiência com Deus. Ele deseja estar diante de Deus, né? Diante do Senhor e ter a oportunidade de falar-lhe ao Senhor sem ser oprimido. Muitas coisas devem aqui, meus irmãos, ser consideradas na atual conjuntura da vida de Jó, como o luto, a falência, a saúde, né, debilitada, e além da opressão dos seus amigos sobre a vida dele. É natural aqui, meus irmãos e irmãs, Naldo, aí, Eri, que ele fale coisas, né, neste momento, das quais ele se arrependerá depois. Como nós, muitas vezes, nós colocamos Deus na parede, murmuramos, né? Esta é a palavra certa diante de Deus.
e depois nos arrependemos, aí nos humilhamos diante de Deus, nós tiramos as conclusões precipitadas. E aqui, meus irmãos, a intenção de Deus em relação à vida de Jó não é mostrar que ele era perfeito, pois apenas Jesus Cristo é. Deus é o único perfeito nesta terra. E a intenção aqui do Senhor Jesus Cristo, nesse capítulo 9, é mostrar que, para Jó, que mesmo diante das aflições indescritíveis que eles estavam passando, é possível manter uma fé sincera e devota a Deus. E é isso que Deus está nos ensinando nesta manhã, para termos uma fé sincera diante de Deus, uma vida devota a Deus, uma vida consagrada ao Senhor, mesmo em meio a todas as aflições, todas as lutas que passamos, todas as dificuldades, todas as perdas. Deus aqui quer que nós temos uma fé inabalável, uma fé sincera e uma vida devota a Ele. E assim realmente acontece com a gente. Nós temos a cada dia das nossas aflições, tristezas, decepções, lutas que realmente chegamos para Deus e começamos a nos justificar diante das coisas que nos acontecem. E é aqui, meus irmãos, que a cada dia, né, diante de Deus, encontraremos realmente situações diferentes, sejam elas grandes ou pequenas. E essas situações nos trarão efeitos de graus totalmente variados. Totalmente variados. Porque basta cada dia o seu mal. A gente não sabe o que vai enfrentar quando acordamos. Só Deus conhece. Só Deus sabe. Deus vê lá na frente. A gente não vê. E Deus não conta para a gente nada do que a gente vai passar por isso mesmo. E a gente tem a mania de sofrer com antecedência, né, Bê? Ainda não aconteceu e a gente começa já a sofrer por antecedência. E aí a gente começa a murmurar, a gente começa a falar mal, a gente começa a colocar Deus na parede, e aí o que acontece? A gente se arrepende. E aí a gente quer entrar num tribunal, né? Para se justificar com Deus. E ao encarar esses problemas difíceis de resolver, né, como disse, sempre ficamos presos neles e sentimos a pressão e muita dor. E a única saída para isso, meus irmãos, eu digo e profetizo sobre a sua vida, é sermos dependentes de Deus. Sermos totalmente dependentes de Deus. E aqui em Jó, no capítulo 9, e se você ler tanto 10, você vê que ele vai fazer três perguntas. Como posso ser reto diante de Deus? Como posso me encontrar com Deus no tribunal? E ainda ele vai mais, ele pergunta assim, por que eu nasci? Jó faz estas três perguntas aqui para Deus. E nós podemos ver aqui, meus irmãos, como essas três perguntas, elas encontram-se interligadas. Jó é um homem reto diante de Deus. Mas ele aqui, nesse capítulo, ele precisa provar este fato. Aí eu fico aqui pensando, como é possível um mortal, nós, seres humanos, provarmos que somos retos diante de Deus? Nós podemos processar Deus num tribunal? Mas se Deus aqui, né, como Jó fez e ele queria, se Deus não se apresentar e testemunhar em favor de Jó, aqui, que propósito há em tanto sofrimento? E isso serve para mim e para a sua vida. Qual é esse propósito? Então, aqui eu quero discernir, né, com vocês, meus irmãos, o primeiro tópico que eu anotei aqui, como posso ser reto diante de Deus?
que está aqui no capítulo 9, de 1 a 13. E aqui, meus irmãos, não se trata de uma pergunta sobre a salvação, mas sim sobre a justificação. Se um homem tentasse processar aqui, Deus num tribunal, de modo algum, né, ele seria capaz de responder às perguntas de Deus. Você já pensou nisso, meu irmão? Se Deus te colocasse à frente, você e ele aqui, nenhuma em 1000 você conseguiria responder. Eu não conseguiria. Mas, no entanto, Jó, aqui nesse capítulo, ele não conhece outra forma de limpar o seu nome perante os amigos. E a maior parte dessa sessão é uma declamação que se concentra, meus irmãos, nos atributos de Deus, especialmente, né, em sua sabedoria invencível e em seu poder que controla a terra e os céus. Porém, meus irmãos, Deus não é apenas invencível, mas ele também é invisível na minha e na sua vida. Jó não podia vê-lo, nem detê-lo para intimá-lo, né? A comparecer a este tribunal que ele queria tanto. E ele, meus irmãos, eu estou falando de Deus, ele pode fazer o que bem lhe aprover, o que ele quiser. Deus é Deus. Quem somos nós? E ninguém é capaz de questioná-lo. Quem somos nós para questionar Deus diante da sua grandeza, da sua bondade, diante do seu poder? Quem somos nós para pressionarmos Deus em uma parede, colocar a nossa situação, que é deste tamanho, diante do grande Deus que nós temos? Quem somos nós? E aqui eu continuo aqui no tópico 2, e como posso me encontrar com Deus neste tribunal? E aqui, nesta pergunta, Jó discute esta questão, imaginando várias situações. Espera aí. Se Deus comparecesse, o que eu diria? De que maneira ele poderia, meus irmãos, responder ao interrogatório de Deus? Eu fiquei pensando, lendo tudo isso também. Como seria eu, né? Sentado à frente de Jesus e colocando as minhas mazelas, as minhas dificuldades, as minhas tristezas, as minhas lutas diante dele. E eu acredito que aqui com Jó, né, se Deus respondesse, ele, como está escrito, ele não acreditaria que era a sua voz. Oh, Deus, a Bíblia é tremenda, meu irmão. Ela nos ensina cada coisa. E se Jó, ele dissesse algo errado, né? Deus, aqui como nós lemos, Deus o afligiria muito mais ainda. E é nisso que eu fico pensando diante, porque eu estava conversando com um amigo meu que é juiz esses dias, e ele, né, eu perguntando assim, como você sabe que a pessoa está falando a verdade ou está falando uma mentira? Ele falou assim, eu conheço no falar, Júnior, no falar. É no falar, porque se ele der uma gaguejada, eu já sei que ele está mentindo. No olhar eu já conheço ele. Nas suas palavras eu conheço. Então aqui, dependendo da palavra que Jó colocasse diante de Deus, a prova aumentaria mais ainda. Então, meus irmãos, tome cuidado. Quando você for aqui, ó, pense antes de murmurar, pense no que você for falar. Pense naquilo realmente, no que vai sair da sua boca para diante de Deus, para você colocar de diante de Deus. Nesta manhã, Deus está nos ensinando aqui, ó, a realmente confiarmos e sermos dependentes de Deus, e não colocar diante dele as nossas lutas e pressioná-los dizendo, Deus, e aí, Deus? Você tem o direito? Tem.
mas coloca tudo diante de oração. Coloca diante na oração. Entrega tudo para Deus, né? Tem aquele hino, tudo entregarei. Sim, a ti, Jesus querido, tudo deixarei. Nesta manhã, deixa tudo nas mãos de Deus. Ele é o seu juiz. Ele vai julgar a sua causa, mas em silêncio, meu irmão. Não seja um murmurador. Eu não estou questionando e te julgando nesta manhã, mas Deus conhece o teu coração. E aqui, continuando, meus irmãos, o que eu faria se eu pudesse declarar a minha inocência? Mais uma pergunta que Jó faz diante de Deus. De modo algum, isso faria ou garantiria, né, que Deus libertaria Jó. Tanto aqui, meus irmãos, que Elifaz quanto Bildade declararam que Deus recompensa o justo e julga o ímpio. Mas Jó aqui afirma que, por vezes, Deus destrói tanto o justo quanto o ímpio. Aqui Jó está, meus irmãos e irmãs, acusando Deus de ser injusto, não apenas para com ele e sua família, mas também para com as pessoas inocentes da sua terra. Olha o que Jó estava colocando diante de Deus. Ele estava tendo as suas dores, mas ao mesmo tempo de todos ao seu redor. E aqui ele faz uma pergunta também: de que adiantará tentar ser feliz? Dos versos 25 a 31. Se você puder ler depois a continuidade deste capítulo, você vai entender. O tempo de Jó aqui, meus irmãos, ele estava se esgotando, passando rapidamente. Talvez Jó, né, ele devesse assumir uma atitude mais positiva, né, com relação à sua aflição diante de Deus, esquecer a sua dor e sorrir. Mas será que isso mudaria alguma coisa? Lógico que não. De maneira alguma. Ele ainda seria culpado diante de Deus, rejeitado por seus amigos e continuaria sentado no depósito de lixo da cidade com sua enfermidade e agonia. Jó aqui, meus irmãos, ele estava convicto de que Deus estava contra ele e de qualquer passo que desse na terra seria anulado pelo céu. Às vezes nos sentimos assim também, o céu fechado, Deus não responde, Deus não fala nada, e aí costumamos, né, já nos dizer dentro do coração: cadê o Senhor? Por que o Senhor não me ajuda nesta luta? Mas calma, assim como Deus viu na vida de Jó, Ele está vendo a minha e a sua nesta manhã. Então fica tranquilo, meus irmãos. Fica tranquilo. Deus está no controle de tudo em relação à minha vida e à sua vida. Independente desta situação, seja ela uma enfermidade, seja ela, eu não sei. Eu não sei o que você está passando nesta manhã, mas Deus conhece. Assim como ele conhecia a vida de Jó, conhecia o seu coração, ele conhece o meu e o seu coração nesta manhã. E aqui surge mais uma pergunta de Jó: se ao menos eu tivesse um mediador. Ele faz esta pergunta. Ele exclama isso, né? Ele afirma isso. Se Deus fosse um ser humano, Jó, ele poderia abordá-lo, como a gente às vezes aborda um pastor ali, né? E defender, nos abrirmos e defendermos a nossa causa, né? Assim como ele fez. Mas Deus, ele não é homem e não há mediador algum. E é aqui que Jesus entra em cena, meus irmãos. Jesus é Deus e se fez homem para revelar o Pai e conduzir os pecadores a Deus. Ele é o árbitro pelo qual Jó suplicou séculos antes. Ah, meus irmãos,
Quando Jesus entra em cena, ele tem mudança de vida. Ele é, como eu disse, ele é o nosso juiz, ele é o nosso árbitro, é ele que apita o início, é ele que apita o final da história das nossas vidas. E a terceira e a última pergunta que Jó faz aqui é: por quê? Por que eu nasci, Jesus? E nesta passagem aqui, meus irmãos, ele argumenta que Deus o criou e lhe deu uma vida, mas Deus não o está tratando como parte da sua criação. É interessante isso, né? A vida de Jó nos ensina muito, muito, muito mesmo. E aqui, meus irmãos, depois de dedicar o seu tempo e esforço para criar Jó, Deus o está destruindo ao mesmo tempo. Isso era o que Jó pensava. Deus julga Jó sem sequer lhe dizer quais são as acusações contra ele aqui neste capítulo. E Jó, meus irmãos, ele se dirige diretamente a Deus e não a seus amigos. E diante disso, ele parece-lhe justo. Foi justo, Jó, né? Perguntar: por que, pois, me tiraste da madre? Deveria eu ter morrido antes mesmo que alguém me visse. Ele exclama isso diante de Deus. E Jó, ele não conseguia entender o que Deus estava fazendo naquele momento. E era importante que não entendesse mesmo. É como nós não entendemos o trabalhar de Deus. E é isso que Deus está aqui explicando para nós nesta manhã. Você não tem que entender meu trabalho. Você não tem que entender da forma que eu ajo na sua vida. Nós devemos aqui realmente colocar tudo diante de Deus para que Ele possa trabalhar da forma que Ele quiser. Os dias são de Deus, as horas são de Deus. Tudo acontece no seu tempo. Eu sou testemunha vivo disso. A Melissa também. O Naldo, o Eri, que estão aqui, são testemunhas também. Eles sabem do processo de viver isso também, mas sabem também que Deus chega na hora certa, no momento certo. Aqui, meus irmãos, se Jó soubesse que Deus o estava usando para derrotar, envergonhar Satanás, ele teria recostado e esperado. Teria tido paciência, confiado até a batalha terminar. Mas eu entendo, Jó, eu entendo você aqui nesta manhã. Nós somos seres humanos. Nós não sabemos esperar, nós não temos a paciência, mas nós precisamos aprender, e aqui como Jó, né, a sermos totalmente dependentes de Deus. É isto que Deus quer para nós nesta manhã, sermos totalmente dependentes de Deus. Por isso, meus irmãos e irmãs, Deus trabalha no silêncio. Ele complica, depois ele explica. Assim é o trabalhar de Deus na minha e na sua vida. Mas antes, meus irmãos e irmãs, Mel, Eri, Naldo, antes de criticarmos Jó, né, lendo a sua história com muita severidade, e às vezes nós julgamos também muitos irmãos, né, por tudo que tem passado. Nós devemos aqui, partindo para o final desta mensagem, meus irmãos, nós devemos lembrar quantas vezes nós mesmos, né, nós fizemos esta pergunta ao saber, né, de algo que aconteceu, de uma notícia triste, de alguém, de um bebê que nasce e de repente Deus leva,
de um jovem com um futuro promissor. Eu, eu falo isso porque eu testemunhei isso na minha vida. O meu irmão, com 37 anos, com um futuro promissor, um pai de uma menina na época de 3 anos, sofreu um acidente, passa alguns dias, entra no hospital e não sai mais. É dali para o céu. Nada do que é entregue a Cristo pela fé e com amor é desperdiçado, meu irmão. Nada do que você entregou para Ele é desperdiçado. Nada. Mas entrega com amor, entrega com confiança, entrega com paz no seu coração. Entrega para Ele as suas lutas desta manhã. Entrega para Ele. Entrega para Ele e descansa no Senhor Jesus Cristo. Aqui, meus irmãos, Jó, ele estava falido e enfermo. E tudo que podia oferecer ao Senhor pela fé era o seu sofrimento. Mas era justamente isso que o Senhor desejava a fim de calar o diabo. Como diz o pastor Rogério, calar o fute. Então, meus irmãos, tudo isso que você está passando nesta manhã, nestes dias, neste ano, você vai levantar as suas mãos, porque o seu inimigo será envergonhado, assim como foi na vida de Jó. Deus trabalhou da forma que ele quis, na hora que ele quis, e Jó aprendeu isso. Colocou diante de Deus a sua situação, o seu sofrimento, mas com amor e paz. E diante de tudo isso, meus irmãos e irmãs, Deus sabia o que estava fazendo naquele tempo. E Ele sabe o que está fazendo nos dias de hoje, na minha e em nossas vidas. Que possamos usar esta história de Jó, nesta manhã, não colocando Deus em um tribunal, não, mas colocando, meus irmãos e irmãs, a nossa esperança nele, descansar nele, crer nele. Fale para ele nesta manhã dos seus problemas. Pode falar, mas fale entregando tudo a ele. Fale depositando, Senhor, eu entrego tudo nas tuas mãos. Eu coloco tudo nas tuas mãos. Tu conheces o meu coração. Tu conheces a minha angústia. Tu conheces o marido que eu tenho em casa. Tu conheces a esposa que eu tenho em casa. Tu conheces os filhos que eu tenho em casa. E você colocando diante dele nesta manhã tudo, 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 ele irá te justificar. Assim como ele justificou Jó naquele dia. Ele falou: você pode tocar em tudo, tudo na vida dele, mas não toque na sua alma. Então Deus está falando que todas estas situações são permissões de Deus. Mas um lugar Deus tem no seu coração, é a sua alma, que dele ninguém toca, ninguém tira. Então, que nesta manhã, meu irmão e minha irmã, você possa realmente colocar tudo, tudo diante de Deus e declarar a sua paz interna e dizer a ele: Senhor, eu entrego tudo, assim como Jó fez, eu entrego as minhas lutas, as minhas tribulações de diante de ti nesta manhã, em nome de Jesus Cristo. Amém, meus irmãos? Esta é a mensagem que Deus colocou em meu coração para a tua vida e principalmente para a minha, né? Porque a gente ouve bastante e é verdade isso. Quando Deus coloca uma palavra em nosso coração, primeiro passa aqui para depois chegar até vocês. Boa foi essa palavra que Deus colocou em meu coração para a minha vida. Agora espero que ela seja boa a tua vida, ao teu coração. Que você possa entregar tudo
de diante de Deus nesta manhã, em nome de Jesus. Vamos orar? Senhor, meu Deus e meu Pai, na tua presença nós estamos. Obrigado pela tua palavra, Senhor. Obrigado por este personagem, Senhor, que nos ensina muito, que em meio às suas aflições, angústias, ó Pai, tristezas, perdas, como o Senhor disse que ele estava rico num dia e no outro pobre, mas, Senhor, ele colocou diante de ti, Senhor, a sua situação e o Senhor o justificou. Então, eu não sei como nesta manhã, Senhor, meus irmãos aqui, tanto pelo Facebook como pelo YouTube, Senhor, eu não sei. Eu não sei como eles estão nesta manhã, colocando as suas situações de diante de ti, se estão lhe pressionando, Senhor, para ter uma resposta rápida. Eu não sei. Ou se já colocaram tudo de diante de ti e estão esperando o teu modo de agir, o teu tempo de agir, ó Pai, a tua hora, Senhor, que o Senhor irá derramar sobre eles a tua bênção. Eu não sei, Senhor, mas que o Senhor possa entrar, ó Deus, com a providência e mudar a situação de todos nós, ó Pai. Mudar, ó Pai querido, a vida de todos nós, ó Pai. Assim como o Senhor mudou a vida de Jó. Senhor, quando ele colocou de tudo de diante de ti, que o Senhor possa fazer isso na vida dos nossos irmãos e irmãs aqui conosco nesta manhã e aqueles que porventura futuramente irão assistir ou ouvir, ó Pai. Tu conheces o nosso coração, ó Pai. Sabe das nossas aflições, sabe das nossas angústias, o que precisamos nesta manhã, Senhor. Então, Senhor, só tu, Senhor, para realmente colocar tudo nos eixos, tudo no lugar, ó Pai, e fazer conforme a tua vontade e o teu querer. Então, nesta manhã, Senhor, colocamos tudo diante do teu altar, ó Pai, para que o Senhor possa trabalhar da forma que o Senhor quiser e nos justificar, ó Pai, diante dos nossos inimigos, ó Pai, e mostrar que o Senhor é o nosso Deus, aquele que realiza milagres e maravilhas em nossas vidas. É o que nós te pedimos e já te agradecemos em o nome de Jesus. Amém, amém e amém. Deus abençoe a todos em nome de Jesus Cristo. Amém, meus irmãos? Coloque a mão no teu coração nesta manhã. Vou declarar a bênção apostólica sobre a tua vida. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, as doces e as ricas consolações do seu Santo Espírito estejam com todos nós, desde agora e para todo sempre. Amém, amém e amém. Louvado seja Deus. Quero aqui agradecer a tua presença nesta manhã. Obrigado pela sua parceria nesta manhã. Tá bom? Que Deus abençoe a você, o Douglas, a Rebeca, o Juninho. Deus abençoe também ao seu ministério, ao Eri aqui também nos bastidores, sua família, Eri, ao Naldão também te auxiliando aí. Deus abençoe a você e toda a sua família e a você, meu irmão e minha irmã, que se fez presente nesta manhã. Guarda esta palavra em teu coração. Guarda a palavra e tira tudo aquilo que não for de Deus e descanse no Senhor, porque Ele irá justificar a sua vida em nome de Jesus. Amém? Amém. Palavra abençoada, Júnior, palavra do céu, que nos faz refletir, né, irmãos, aonde está a nossa confiança? Que nós estamos, aonde nós estamos confiando, onde está depositada a nossa confiança? Porque o Senhor, Ele sabe, né, o porquê de cada fase da nossa vida. E aqui no caso de Jó, né, Júnior, foi um próprio desafio de Satanás mesmo, né? Foi. Falando para o Senhor, olha, ele te serve, ele é justo, porque você dá tudo para ele. E é como se ele dissesse, ó, só te adoram, só fazem o que é certinho, porque você dá os bens, né? E Jó teve os momentos dele aqui nesse questionamento, de compreensão, de compreender, porque ele estava, para ele, estava fazendo tudo certo, né, Júnior? Então a gente fala, ó, tá fazendo tudo certo, por quê? Que acontece coisas ruins, não é? A grande questão da vida, eu acho que é isso que muitas pessoas perguntam, né? Por que as coisas acontecem com pessoas boas, coisas ruins acontecem com pessoas boas? E ele mesmo diz aqui no Júnior, né, que você enfatizou bem no versículo 22, ele diz assim, ó, o meu ponto de vista, segundo do meu ponto de vista, tudo ocorre sobre o mesmo plano, porque o que acontece para o ímpio, acontece para o justo. Isso aí. São coisas da vida. A diferença, né, irmão Júnior, é o nosso posicionamento e quem está conosco. Aleluia. Que é Deus. Nós temos a quem recorrer. E Jó, mesmo com, irmãos,
é como o Júnior falou, ele perdeu tudo, né? Ele perdeu tudo. Era dor na alma, dor no físico, era os amigos questionando, julgando, e ele tendo que manter a mente dele centrada, né? E dele buscar mesmo, assim, ficar firme com Deus. Mas ele É, não murmura, ele não atribui. O que é murmurar? Atribuir a Deus, culpar a Deus por aquilo que eu estou passando. Mas ele pergunta para Deus, Senhor, o que, que é, onde está errado? O senhor poderia me explicar isso que ele quer saber? As dúvidas que ocorrem nesse barro aqui, né, Júnior? Esse barro é, aqui faz umas perguntas. Mas o Senhor deu vitória. Chegou o capítulo 42 na vida de Jó, assim chegou. como já chegou na vida do Júnior, chegou na minha vida e vai chegar na sua. Isso porque a gente Amém. nunca passou nem 1% do que Jó passou, né, meus irmãos? Porque dele foi tudo de uma vez. E Deus deu vitória, porque o Senhor está com você. Né? Que Deus abençoe, irmão Júnior, por essa palavra Amém. poderosa. Guarde essa palavra, meu irmão. O Senhor está com você. Confie no Senhor. Eu guardei muito, irmão Júnior, para finalizar aqui essa palavra. Não tem nem o que acrescentar, irmãos, porque o Senhor falou poderosamente nesta manhã. O Hernandes, pastor reverendo Hernandes, quando veio na nossa igreja a última vez, ele falou uma frase, e eu guardei no meu coração essa frase, que é uma grande verdade. Ele falou assim, ó, confiança parcial é desconfiança total. É, Quando nós confiamos parcialmente em Deus, não existe isso, né? A gente está desconfiando. Então, verdade. vamos confiar 100% no nosso Deus, que Ele Amém. sabe o fim das Amém. coisas. Melhor vai ser o fim, né, Júnior? É O fim verdade. vai ser melhor e vai ser surpreendente o que Deus vai fazer Eu, na sua vida, meu irmão. Deus abençoe vocês, irmão Eri, irmão Naldo, obrigado por essa manhã, mais uma vez aqui. Presbítero Júnior, Deus abençoe amém. sua vida cada vez mais te use na palavra desta forma profunda, que o Senhor fale cada vez mais através da sua vida, viu, Amém. irmão Júnior? Deus abençoe, meus queridos. Tem aí um fim de semana abençoado, viu? Fiquem na paz do Senhor. Shalom. Deus abençoe.